professora, por favor, faça a leitura dos votos, então, aí. Quem foi contrário e quem foi favorável? Os favoráveis foi o Anésio, o Júnior Vieira, o Heron Gomes, Matheus Pádua. Contrário, Alexandre Satou, André Capato, Fábio Louro, Felipe Tavares, Jackson Teixeira, Renato Trevenzoli, Ricardo Guimarães e Thalita Chaves. Que essa votação ecoe e saia dessas quatro paredes, para que nós, cosmopolenses, começamos a entender que essa política antiga é passado. Nós precisamos de fato olhar para o povo, não somente para 4 anos, não somente para ganhar a eleição, senão não compensa. Pelo menos para as pessoas de bem não compensa, a não ser que a vontade seja para ajudar as nossas famílias, ajudar os nossos amigos, ajudar a nossa cidade, porque todos nós moramos aqui. Isso não me faz mais ou menos cidadão por ser vereador. Pelo contrário, nós somos servidores, nós servimos, mas hoje a gente perdeu a oportunidade de servir o povo. Por quê? Porque o prefeito não quer perder dinheiro. Seria mais ou menos 6 milhões que ele está pegando do bolso das pessoas. Será que isso é tão difícil de entender? O judiciário já está condenando eles em tudo, porque a gente não reconhece esse direito. E ainda eu fiz uma emenda para jogar essa lei, entrar em vigor só ano que vem. Dá tempo de fazer um plano. Será que esse período não consegue fazer um plano? Se não conseguir, a gestão é incompetente. Da mesma maneira, os professores, será que não conseguem fazer um plano? Os professores, eles são pessoas com bom senso. Talvez eles entendam que não dá para pagar tudo de uma vez. É óbvio, não vai sair milhões e milhões de uma vez. Mas faz um plano, dá uma justificativa, uma satisfação. Mas parece que não. Quem é o errado sou eu que estou falando isso. O errado sou eu, porque eu não posso falar. Eu não posso falar o que todo mundo quer falar. Eu não posso falar o que quando eu vou no mercado eu ouço. Mas segundo a Constituição, a fala de um vereador é inviolável. E o seu voto também. Se o prefeito quiser que eu vote contrário, não interessa. O meu voto é inviolável, eu escolho. Agora, dependendo da maneira que eu voto, isso reflete a mim e também aos acordos que a gente faz às vezes. Então aqui fica a minha insatisfação e eu demonstro de forma clara que nós poderíamos fazer história hoje. Ou talvez a gente fez história, mas de uma maneira negativa. Daqui a pouco vamos votar a comissão processante, que não é para caçar o prefeito, é para abrir um processo, coisas diferentes. Se ele não deve nada, por que eu não vim explicar? Então, que a gente reflita e vote correto. Muito obrigado. Descumprimento de lei e incoerência. Foi o que nós vimos ontem durante a sessão da Câmara Municipal. Os professores da nossa cidade nunca estiveram tão desamparados como agora. Ontem, a Câmara estava cheia. Mais de 40 professores assinaram um pedido de comissão processante, um pedido de socorro por possíveis irregularidades que estão sendo cometidas pelo prefeito, que é o descumprimento do DSR, uma decisão judicial, e o piso nacional, uma lei federal. A fundamentação era justamente essa, o descumprimento. E o que nós vimos foi vereador questionar outro pelo cumprimento do regimento interno, enquanto ele votava contrário ao cumprimento de uma ordem judicial e de uma lei federal. Incoerência. Outros vereadores fundamentando, dizendo que estava ao lado dos professores, mas votava contra. Vereador, quero deixar claro, essa questão só será resolvida quando de fato os nossos professores receberem o que é deles por direito. Nós temos a função, a obrigação moral de fiscalizar o prefeito. E ao invés disso, a maioria dos vereadores optaram por passar pano. Eu, vereador Heron e vereador Matheus, votamos favoráveis aos professores. O vereador André Macfran, presidente da Câmara, não vota. Os demais votaram contrário. E eu te pergunto, para quem será que eles estão trabalhando? Deixe nos comentários.
Olha aí, professores, parece que os vereadores sentiram o peso da responsabilidade. E eu venho aqui pedir licença aos professores, com todo o respeito e carinho que eu tenho por eles, minhas atitudes mostram por si. Eu vou tentar dar uma aula de interpretação de texto para os colegas vereadores que me parecem que não entenderam muito bem o que é uma CP. Vamos lá. Vereador, vamos lá, hein? A CP, ela é prevista no Decreto-Lei 201 de 67 e ela fala sobre as responsabilidades, coisa que me parece que vocês não entendem muito, né? Haja vista a votação de terça-feira. Responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Anotaram? Até aí tá fácil. Vamos lá, artigo 4º. O que fala o artigo 4º? São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento, taxa alta, pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Ou seja, cabe a nós, vereadores, julgarmos ali o que está elencado no artigo 4º. E o inciso 7 prevê praticar contra expressa disposição de lei. Oi? Volta aqui. Contra expressa disposição de lei. O Piso Nacional do Magistério é uma lei federal. E se ela é uma lei federal e o prefeito não está cumprindo, ele está agindo contra expressa disposição de lei. É a mesma coisa o DSR. O DSR é uma decisão transitada em julgado, não cabe mais recurso. Eu vou falar sobre isso depois, hein? Se o prefeito não está cumprindo o DSR, ele está agindo contra expressa disposição de lei. Ato de sua competência. E a competência é de quem? Pagar o piso nacional. E o DSR é a competência do prefeito. Não é tão difícil, vereador. Ou omitir-se na sua prática. Ou seja, se o prefeito age contra expressa disposição de lei, cabe a nós, vereadores, julgarmos. E o pedido de comissão processante não foi assinado por vereador, foi assinada por professores, pedindo socorro a nós, vereadores, para ajudá-los a receber o que é deles por direito. Vereador, não é tão difícil. Liçãozinha de casa, Decreto-Lei 201 de 67, não é difícil, hein? O artigo 5º, ele prevê as responsabilidades, ele prevê o rito do processo. E nele tem a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, o prefeito teria a oportunidade de se defender. Não é difícil, vereador. Não vamos dizer que nós votamos a cassação. Nós não votamos a cassação. Nós votamos o recebimento do processo. E o senhor, vereador, votou contrário. E se o senhor votou contrário um pedido dos professores, você votou contra os professores. E quero mais uma vez aqui parabenizar o vereador Heron e o vereador Matheus, que votaram favorável aos professores. E se vocês ainda não viram, alguns vereadores estão fazendo uns videozinhos aí para tentar justificar o injustificável. E eu vou reagir a cada um deles. Me acompanha aí. Telecurso 2000. Uma coisa eles têm razão. Eu tenho que prevalecer pela verdade, até porque eu sou um cristão que é vereador e não apenas um vereador que é cristão. E prezando pela verdade, eu venho aqui dar uma reposição escolar para os alunos que faltaram na aula de interpretação de texto. Na primeira aula, o professor Júnior Vieira ensinou como interpretar o Decreto-Lei 201. Nessa segunda aula, eu vou ensinar como interpretar para você não passar vergonha. É elementar, é essencial, fundamental conhecer o contexto para fazer uma boa interpretação. Por essa razão, eu vou fazer um resumo do que aconteceu. Terça-feira, dia 18 de março, na sessão dos vereadores, foi votado 2 assuntos importantes. O primeiro assunto é a diminuição da carga tributária dos cidadãos, cujos quais deixariam de pagar tributos indevidos. Mas, infelizmente, a maioria da Câmara votou para a Prefeitura continuar cobrando de você taxas ilegais. Mas esse não é o tema aqui. O segundo assunto importante é sobre a votação do pedido apresentado por 42 professores para iniciar um processo, para iniciar uma comissão processante, que nada mais é que um processo de investigação contra o prefeito, o qual é responsável legalmente por não pagar o piso nacional do magistério e o DSR dos professores. E nessa votação,
Eu, Júnior Vieira e Matheus Pádua fomos favoráveis ao pedido dos professores. Todos os outros vereadores foram contra o pedido dos professores, exceto o presidente, André McFran, que não vota. Mas vamos com calma, porque eu percebi que alguns vereadores têm dificuldade de aprendizado, de interpretação. Então, vamos pegar leve. Note que o pedido foi apresentado por 42 professores e não por articuladores, como o nobre vereador André Capato sugeriu. Essa comissão processante, feita por articuladores, a não ser que ele acredite que os professores sejam articuladores por apenas lutarem por seus direitos. Eu acho que não é o caso, certo? A votação de terça-feira foi apenas para abrir, para iniciar, para instaurar, para começar uma comissão processante. E o que é isso? O que é uma CP? Nada mais é do que um processo que visa investigar se existe ou não infração expressa de lei. Ou seja, os professores pediram para nós, vereadores, investigarmos os motivos de que o prefeito não paga o salário deles corretamente, porque eles estão recebendo 1/3 a menos do que deveria. E como bem dito pelo Matheus Pádua, quem não deve, não teme. E eu preciso mostrar aqui como é importante fazer a lição de casa, principalmente para você não passar vergonha na hora da prova. Então, segue alguns exercícios para vocês responderem aqui. 1. Os professores têm direito a receber o piso nacional do magistério? A. Não, porque eles não precisam. B. Depende, só se o prefeito quiser. Ou C. Sim, porque é previsto expressamente na Lei Federal 11.738 de 2008. Segunda pergunta, se os professores têm o direito, quando eles devem receber? A. Quando o prefeito quiser. B. Na data base que alguns vereadores criam na cabeça. Ou C. Em janeiro de cada ano, conforme previsão do artigo 5º da Lei do Piso Nacional do Magistério. Terceira pergunta, os professores têm o direito a receber o descanso semanal remunerado? A. Não, porque eles não precisam descansar. B. Depende da vontade do prefeito. C. Sim, porque é um direito garantido por lei e pela justiça com trânsito em julgado. Quarta pergunta. Os professores pedirem ajuda aos vereadores para investigar a situação os torna A. Articuladores. B. Politiqueiros. C. Cidadãos ativos. Os vereadores que votaram favoráveis ao pedido dos professores estão fazendo A. Fazendo politicagem. B. Contando mentiras, fake news. Ou C. Lutando a favor dos professores receberem o que é deles por direito. E para finalizar, a sexta pergunta. Os vereadores que votaram contra o pedido dos professores são ou estão... Justifica a sua resposta aqui nos comentários. E, vereador, na próxima, não esquece de fazer a lição de casa não. Estuda. Acompanhe comigo o que os vereadores do prefeito estão dizendo a respeito da CP dos professores. uma CP contra o nosso prefeito. E isso não iríamos admitir. Ah, que bonitinho. Não vai admitir investigar o prefeito dele, né, gente? Pois jamais votaríamos por uma classe tão importante como a dos professores. Pois jamais votaríamos por uma classe tão importante como a dos professores. Foi o que a gente viu. Foi você que disse, vereador. Vamos pro próximo. Já ganharam na justiça o direito ao descanso semanal remunerado. Verdade. A prefeitura entrou com mais um recurso. Não, vereador, não. Não passa desinformação, não. O processo já foi transitado e julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Para com isso. Vamos pro próximo. Porque o que vocês fizeram até agora foi somente filmes. Falou o vereador no filme dele. Porque não vai pagar o piso foi acordado entre sindicato, prefeitura e professores. Ou seja, já foi tudo esclarecido. Como é? Professores, já foi tudo esclarecido? Vocês já estão recebendo? Deixa nos comentários. Eu quero deixar bem claro para vocês. Heron, Júnior Vieira e Matheus Pádua, na verdade, não estão querendo resolver o problema. Ah, agora eu entendi. Se fosse para resolver o problema, tinha que ter feito igual você, né, vereador? Votado contra os professores.
Porque se quisesse resolver o problema, a política somos nós, vereadores, lutando para melhorar, Sim. principalmente no que se diz respeito às professoras. Isso, é isso. Uma pena que está se posicionando assim um pouco tarde, né? Talvez para limpar um pouco a barra com os professores. Vamos pro próximo. Olha só, tá rolando aí nas redes sociais, o pessoal tem recebido via WhatsApp, que os vereadores aqui da Câmara Municipal de Cosmópolis, a maioria, 8 vereadores, inclusive eu, votou contra o direito dos professores. Ué, e não foi o que aconteceu? Vale a pena ver de novo. Dá uma olhada como foi a votação. Contrário. Alexandre Satou, André Capato, Fábio Louro, Felipe Tavares, Jackson Teixeira, Renato Evenzoli, Ricardo Guimarães e Thalita Chaves.